Olá, boa noite a todos. Meu nome é Marcos Paulo e junto da minha colega Rochelle nós vamos apresentar para vocês o capítulo 10 do livro do Safari, a escola ambiental, a formação da estratégia como um processo reativo. Mas reativo ao quê? Ao ambiente em que a organização está inserida. E aqui esses serão nossos tópicos: a introdução, as premissas que a escola apresenta, a visão da contingência, que eu vou explicar depois, a visão da ecologia da população, as pressões institucionais pela conformidade apresentadas à escola, a crítica que fazem a ela, a contribuição dela e o contexto da escola ambiental e a conclusão. E vamos falar sobre o animal dela e comparar. E o animal já não deve ser mais segredo para ninguém. Tem que prestar atenção no primeiro slide. Então, vamos lá. A introdução aqui no livro, a definição de ambiente é conjunto de forças fora da organização ou um fator como conjunto de dimensões abstratas em que a organização está inserida, ou seja, todos os fatores externos à organização, mas que rodeiam ela e que impactam diretamente em seu planejamento e sua sobrevivência. O caráter dessa escola tende a ser mais analítico do que estrutural, uma vez que o comportamento organizacional deve ser espelhado aos fatores externos, ou seja, todo planejamento, toda estrutura deve ser adaptada ao ambiente, porque isso impacta na sobrevivência da organização. E essa escola ela deriva da teoria da contingência, ou seja, não existe uma única estrutura organizacional que possa ser aplicada a todas as organizações da mesma forma. E outros pontos aí é que o ambiente como uma força de processo, como eu falei, ele deve ser considerado no processo de formação de estrutura estratégica, a conexão dos poderes decisórios em vista das circunstâncias externas e, em comparação com a ecologia, os estilos competitivos seriam como nichos ecológicos. Eu vou explicar isso depois, porque pode parecer bem confuso, mas é que vocês vão ver mais para frente. Agora, para as premissas da escola ambiental. O ambiente é encarado como um conjunto de forças agente central no processo de formação da estratégia, ou seja, deixa de lado a liderança e os planejamentos em vista de prazos, todos têm que ser adaptados ao ambiente. Durante esse processo, a organização se move em resposta ao ambiente, ou seja, como um processo reativo, até ser incapaz de reagir a ele. Como assim incapaz de reagir a ele? Ou seja, no caso onde o ambiente ele não consegue, digamos, gerar uma resposta da organização, ou seja, o limite que a organização pode se moldar para ele já foi atingido. Ela vai ter que se contentar com o que ela alcançou. E a sobrevivência a longo prazo depende das escolhas iniciais feitas na formulação da estratégia. Isso aqui a gente já sabe, né? Isso desde a primeira unidade, mas que o ambiente deve ser incluído. Inclusive, o próximo slide vai ter uma lembrança da primeira unidade. E, com o tempo, a liderança tende a influenciar menos no desempenho e na sobrevivência da organização, porque, assim, não dá para centralizar o poder sem ter diversas reflexões a respeito do ambiente. Entendeu? Como a gente tinha debatido na escola do empreendedorismo, o empreendedor ele tende a ser muito convicto. Toda essa convicção tem que ser muito bem, tem que ter cabeça para encarar o ambiente. É o que a escola defende. E as organizações que sobrevivem a essas pressões ambientais acabam se aglomerando em nichos ecológicos. Como assim nichos ecológicos? Onde tendem a compartilhar tecnologias, produtos e estilos administrativos. Nichos ecológicos, como a gente tinha visto no slide passado, em comparação à ecologia, que não existem espécies, se não me engano, que elas tenham a mesma forma de se adaptar a tal habitat. Todas se adaptam de uma forma minuciosamente, nem que seja minimamente diferente. Não se adaptam 100% da mesma forma. Sempre há alguma alteração no comportamento delas. No caso, espero que vocês tenham entendido. Se não entender, vocês me perguntem depois da apresentação. Agora vamos para a visão da contingência. Como a contingência, a teoria da contingência, ela é, digamos que, como pode dizer, moldada na escola, apresentada nesses 4 aspectos aí. O primeiro aspecto é o da estabilidade, onde o ambiente organizacional pode variar entre estável e dinâmico, dependendo do nível em que as mudanças inesperadas ocorram. Como assim estável e dinâmico? Estável e dinâmico fazendo referência à física clássica, se não me engano, onde algo dinâmico tenderia a se mover, a evoluir, a ir para frente, e algo estável seria algo mais robusto, mais parado, mais coxo, mas não no sentido de defasado, e sim de dificultoso, com um movimento difícil. Igual aqui tem na complexidade, no tópico 2, os ambientes complexos são estáveis, enquanto os ambientes simples são dinâmicos, ou seja, um ambiente simples, as organizações tendem a evoluir mais, a ter
processo de evolução mais favorável, enquanto em ambientes complexos isso já é mais difícil. Agora, a diversidade de mercados. Os mercados que a organização participa podem ser integrados ou diversificados, podendo fornecer um único produto ou até mesmo diversificar diversas cadeias de suprimentos, fornecer diversos tipos de suprimentos. O quarto tópico aqui agora é a hostilidade. O ambiente em que a organização está inserida pode variar entre variável e hostil. A hostilidade é influenciada pela concorrência, pelos recursos, é que a câmera aqui ficou na frente, e pela relação da organização com as autoridades externas. E o exemplo que eu queria trazer aqui da primeira unidade era esse slide aqui que a gente tinha visto, ó, que era sobre os fatores que influenciam no planejamento. E como vocês podem ver aqui, o ambiente ele está na parte mais externa dessa arrumação aqui. E que ainda assim, a análise ambiental é um processo fundamental na formulação do planejamento, mas que lembrando também que a escola defende que essa análise ambiental é o centro do estudo dela, que ela deve ser o aspecto mais importante na hora de formular o planejamento. Agora eu vou passar para minha colega Rochelle. Boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui à apresentação, vou falar um pouco agora sobre a visão de ecologia da população na escola ambiental. A maior expressão da escola ambiental é a chamada ecologia da população. Seus seguidores olham para as organizações à distância em termos de comportamento coletivo. Ao contrário do que acontece na escola do posicionamento, aqui na escola ambiental as organizações não se confrontam diretamente. O que acontece, na verdade, é que o ambiente estabelece os critérios de permanência no mercado. Segundo os ecologistas Hannon e Fleming, as organizações que tiram o máximo do ambiente são chamadas especialistas e enfatizam a eficiência, enquanto aquelas que mantêm reservas estratégicas são chamadas de generalistas e enfatizam a flexibilidade. A visão dos ecologistas da população é sempre direcionada para as deficiências que ameaçam as organizações, ou seja, pelos fatores que aumentam ou diminuem as chances de sobrevivência de uma organização. Para isso, eles definem 3 deficiências. A deficiência da pequenez, que diz que organizações maiores possuem mais recursos e menores possibilidades de fracasso. A deficiência de ser novo, que diz que empresas novas têm maior probabilidade de desaparecer do que as mais antigas. E a deficiência da adolescência, que tem seu maior perigo entre a infância e a maturidade, que é justamente esse período de adolescência da organização, né? Na infância, uma organização é dotada de ideias inovadoras e energia empreendedora. Na maturidade, tem recursos e tem poder. O que acontece é que na adolescência pode ainda não dispor de recursos e poder e pode já ter esgotado as ideias inovadoras e energia empreendedora. E acaba sendo um período ali perigoso para a organização. Mais cedo ou mais tarde, todas as organizações passam por todas essas deficiências. Isso vai depender aí de cada caso e circunstância. Pressões institucionais pela conformidade. Max Weber, pai da teoria da organização, via as organizações como moldadas pela marcha implacável da racionalidade técnica e gerencial. Para ele, há uma gaiola de ferro de racionalidade que molda o que os gerentes enfrentam, né? Daí, vários sociólogos partiram de onde Weber parou e criou um ponto de vista que ficou conhecido como a teoria institucional. Essa teoria vê o ambiente como um repositório de 2 tipos de recursos. Os recursos econômicos, que são aqueles tangíveis e familiares, como dinheiro, terra, maquinário, e os recursos simbólicos, que incluem fatores como prestígio, reputação, e liderança, líderes famosos que fizeram sucesso por algo específico anteriormente. E aí a estratégia passa a ser encontrar formas de adquirir recursos econômicos para transformá-los em simbólicos e vice-versa, e assim proteger a organização de incertezas no seu ambiente. A teoria institucional distingue 3 tipos de isomorfismo. O isomorfismo coesivo, que representa as pressões pela conformidade exercidas por meio de padrões, regulamentos e assemelhados. O isomorfismo mimético, que resulta do empréstimo e imitação.
As organizações que frequentemente copiam a abordagem de concorrentes bem-sucedidos, justamente porque os assemelham ao sucesso e também porque querem convencer de que eles podem estar entre os melhores. E o isomorfismo normativo, que resulta da forte influência da perícia profissional. Em Oliver, de 1991, sugeriu-se que as organizações adaptam uma variedade de comportamentos e posturas em resposta às pressões institucionais. E aí, eles listam 5 comportamentos, que é o de aquiescência, comportamento de ceder plenamente às pressões institucionais, o compromisso, que é o comportamento de ceder apenas parcialmente às pressões institucionais, a evitação, o comportamento de tentar impedir a necessidade de conformidade, o desafio, que é o comportamento de resistir ativamente às pressões institucionais, e a manipulação, que é o comportamento de tentar modificar ou alterar as pressões institucionais. E aí é importante ressaltar que esses comportamentos eles não representam uma ruptura nas suposições da escola ambiental, tendo em vista que todas essas posturas são respostas às pressões institucionais. Crítica, contribuição e contexto da escola ambiental. As principais críticas da escola ambiental se referem a uma visão restrita de opção estratégica, diante do fator ambiental. Nessa escola, as organizações devem considerar não a existência de opções, mas as condições que aumentam ou restringem a amplitude das opções. Além disso, existe a necessidade de o ambiente ser sondado com precisão para que tenha uma rica descrição de como ele se apresenta. Assim, o estrategista, ao escolher se moldar ao ambiente, ele fica sem opção, a não ser agir ou escolher de forma restritiva. Também é criticado que as dimensões do ambiente são muito abstratas. Nenhuma organização enfrenta um ambiente generoso. Pode haver bolsões periódicos de cada um destes, o que dificulta a generalização de uma única estratégia em função do ambiente. Obviamente já não é segredo para ninguém, né? O animal metafórico da escola ambiental é o avestruz, pois ele, assim como na escola ambiental, ele consegue se adequar a qualquer clima e qualquer ambiente por conta da sua pelagem, que aprisiona o ar. Então, é por isso que é o avestruz o símbolo da nossa escola. Então, concluindo, na escola ambiental, a estratégia é estabelecida como um processo reativo. O ambiente é o agente central da formação estratégica, ou seja, as atitudes estratégicas de uma organização são respostas adaptadas às imposições ambientais. E conforme já citado anteriormente, diferente da escola do planejamento, na escola ambiental as organizações não se confrontam diretamente. É o ambiente que estabelece os critérios de permanência no mercado. E por fim, na escola ambiental, o ambiente significa tudo que não é organizado. Diante disso, as estratégias são desenvolvidas a partir da percepção do que se tem do ambiente. Obrigado pela atenção.